Boa noite a todos, então, os presentes aqui. São 8 horas, então já deu o nosso horário de início, né? Boa noite a todos que estão em casa. Então, nós vamos dar início à nossa reunião desta noite, pedindo a Deus, a Jesus nosso Mestre, que possa abençoar a nossa reunião, permitindo que os bons espíritos estejam aqui entre nós, trabalhadores da casa, responsáveis por esse trabalho, que estejam aqui envolvendo a cada um de nós no presencial e cada um que está em casa também. Aqueles companheiros que forem trazidos para receberem também a orientação espiritual por meio da palestra que será dada hoje, que o Newton seja bastante envolvido e que sua palavra possa traduzir exatamente os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos dos Espíritos. Pai de infinita misericórdia, então rogamos o vosso auxílio, a vossa proteção para um bom trabalho nesta noite e que possamos sair melhores, com maior aprendizado, para os nossos lares, levando daqui toda uma vibração, e aqueles companheiros que também são trazidos para receber a orientação também possam ser atingidos nos seus corações, na sua transformação, no seu consolo, e que Deus então os abençoe. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos nas tentações do mundo, porém livra-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor. Nós vamos acompanhar a Bruna, que fará a leitura inicial para nós. Boa noite a todos. Mais além. Observa o que fazes no mundo, enquanto perdure em teu favor o dia transitório da experiência, a fim de que não te prendas ao chão terrestre, tão logo se desdobre o manto cinzento da morte sobre os teus passos. Além da vida física, o espírito recolhe, à maneira do lavrador, a seara justa de tudo quanto entre os homens lhe constituiu a sementeira de sentimentos e ideias, palavras e atos, resoluções e atitudes. É por isso que, frequentemente, a morte física não expressa a libertação. Quase sempre a criatura parte ficando, despede-se dos que ama, permanecendo algemada a férreos laços dos interesses inferiores. Por isso mesmo, é comum anotarmos aqui o onzenário agarrado a cofres repletos, que não mais consegue mobilizar. O tirano ruralista, prisioneiro da gleba, que não mais lhe aceita o domínio. E o viciado no cárcere das sensações palpitantes, das quais faz no mundo a sua razão de ser. Cegos jornadeiam ao longo da noite em que se comprazem. Loucos perambulam alucinados, guardando os pesadelos e as miragens que lhes flagelam a mente em sombra. Vive oferecendo ao caminho o melhor de ti mesmo, plantando a bondade e a compreensão, o entendimento e o serviço na alma dos semelhantes, na certeza de que no caminho ilimitado da vida, o sepulcro não é senão a passagem de acesso a novos degraus de trabalho e de luta, além dos quais recolheremos as flores do reconhecimento ou os golpes da incompreensão, os frutos do amor ou os espinhos do ódio, a bênção da fraternidade ou o frio da indiferença, segundo a lei, que nos confere os resultados do tempo de conformidade com as nossas próprias obras. Então, uma boa noite para todos nós, pessoal da casa presente, pessoal de casa. Eu vou falar de um assunto muito importante na doutrina, que são as leis de evolução. São 12 leis de evolução que os Espíritos disseram. Leis quer dizer, são condições para que os Espíritos façam tudo o que precisa ser feito num planeta como esse. Uma vez cumprido, o Espírito
está capacitado para vivenciar mundos diferentes, mais evoluídos. Cumprir ou não no presente, cumprirá no futuro, mas o ensinamento que essas leis espirituais dão são necessárias. Não cumprir, não galguem os patamares mais elevados, onde habitam espíritos também mais elevados. A lei é lei de sociedade, e eu escolhi da lei de sociedade um aspecto da lei, que é o dever. Uma lei, as 12 leis contemplam muitas situações, mas eu escolhi uma das leis. Não tem por objetivo falar especialmente para essa ou aquela sociedade, é para todas as sociedades onde há agrupamento de seres. Pode ser uma empresa, pode ser um partido político, pode ser um time de futebol, não importa. Onde houver um agrupamento de gente, vale lei de sociedade. Essas pessoas terão que interagir com algumas regras humanas. Eu comparei a regra de sociedade, a lei de sociedade, ao que acontece num sistema planetário. Por exemplo, o sistema solar. Você tem muitos planetas aqui, como tem muitos sistemas solares em muitos lugares do universo. Qual é a característica dos sistemas planetários? São regidos, são disciplinados por leis matemáticas criadas por Deus. As sociedades humanas têm uma certa diferença. As leis planetárias não dependem da vontade falível do ser humano, mas as sociedades humanas, as paixões humanas é que por vezes criam os conflitos que não eram para fazer, não eram para acontecer, como acontece nos sistemas planetários. Comparando a vida em sociedade da coletividade humana, encarnada ou desencarnada, com um sistema solar, por exemplo, o nosso sistema, cada corpo planetário obedece uma função específica. Se tivesse um anjo doido e tirasse no sistema planetário, no sistema solar, um planeta, tira Saturno e joga fora. Todos os demais sistemas que têm suas órbitas definidas, que têm por causa das suas massas, dos seus campos gravitacionais, terão que se rearranjar, com certeza. Desde a criação do universo, ele foi se ajustando. O sistema solar foi sendo ajustado segundo leis físicas, leis matemáticas, independente da vontade das pessoas. O que significa que se neste momento tirarmos um planeta, Saturno, o sistema solar entra em colapso. Não dá para ajustar nesse momento com tudo funcionando. Não é possível. Ele está assim porque são bilhões de anos que ele foi criado. Dever, ética e responsabilidade. Eu estou comparando as responsabilidades que cada ser pertencente a uma sociedade deve cumprir para que o sistema a qual pertence não entre em colapso, assim como cada planeta exerce uma função que ele não dependeu da vontade dele, mas a nossa sociedade depende muito da vontade do ser humano. Dever. Todo compromisso assumido em qualquer campo de atividade de nossa escolha, desde a mais simples à mais complexa,
expectativas, frustrações ou mesmo intranquilidade em quem depende desse sistema. Se eu tenho um sistema, numa empresa, numa escola, se eu tenho uma função de minha escolha e eu não cumprir, eu sobrecarrego, eu descompenso esse sistema. Quer dizer, se eu assumir a responsabilidade e não cumprir, alguém terá que fazer por mim. Alguém terá que deixar de fazer aquilo que se comprometeu para cobrir a minha ausência. Possivelmente, essa pessoa aqui assumiu essa responsabilidade aqui e não veio, alguém cumprindo o lugar dele, provavelmente vai desfalcar num lugar onde ele também dedicou a sua palavra, na sua família, no seu descanso, para colaborar para que o sistema aqui que eu quero dizer, no lugar onde se comprometeu. Vai funcionar? Vai. Mas algum lugar teve que fazer um sacrifício por isso. Cada um que se compromete com algo, com alguma coisa importante, tem o dever de fazer tudo para que isso ocorra, reduzindo ao mínimo a impossibilidade. Amanhã, Paulo vai trabalhar. Vai. Você pensa que vai. Ela vai trabalhar na clínica dos bichinhos dela, vai atender os cachorrinhos dela. Você pensa que vai, a tua intenção é de ir. A tua intenção é de ir. Tem certeza que vai? Não tem. Mas saibam que vocês querem ir, pretendem ir, mas talvez não consigam, porque teve enchente, porque teve um carro que quebrou, porque caiu um tombo, porque um familiar teve um problema e você naquele momento julgou o que é mais importante acudir. Alguém vai fazer o teu serviço. Amanhã você explica, depois da manhã você explica. Olha, eu não pude, porque acontece, minha casa, caiu um avião em cima da minha casa, eu não pude nem sair. A pessoa vai dizer, tudo bem, está tudo certo. Agora, se uma pessoa se compromete sempre, acontece um problema, não vai, alguém cobre. Mas se toda semana acontece algo, eu me comprometo todas as semanas, 2 ou 3 vezes por semana, não consigo cumprir aquilo que eu prometia. Tem uma hora que o sistema não funciona. Algo tem que ser feito. Quando eu me comprometo, provavelmente eu tenho que restabelecer a minha lógica, a minha logística, para eu só me comprometer com aquilo que eu possa. Mas como é que eu posso numa cidade como São Paulo? Exatamente, é difícil, mas se acontecer uma vez, uma outra vez, o sistema cobre e tolera. Mas se eu a todo momento solicitar que alguém cumpra aquilo que eu deveria fazer, tem uma hora que alguém vai chegar e dizer assim, moço, escolha melhor as tuas opções, para que tudo funcione com uma certa harmonia. Eu sei que você não fez por mal, mas o resto tem que continuar. A Zilma é instrumentadora cirúrgica. Quanto tempo você tem que chegar antes para o teu médico, chefe da equipe? Fique tranquilo. 2 horas. A Zilma ela é instrumentadora cirúrgica, ela tem que chegar 2 horas antes da primeira cirurgia. Se estiver chegando, se a cirurgia está marcando às 8, chega às 6, você não chegou. 6h15 não chegou. 6h30 não chegou. Como é que fica o médico responsável? Começa a ficar intranquilo.
Daqui a pouco o sistema diz: o paciente está na mesa de operação e a Zilma não veio. Chame outra. Chame. Semana que vem a Zilma também não chega 2 horas antes. Tem uma hora que o doutor vai dizer: Zil, gosto muito de você, mas você tem que dar um jeito. Porque o paciente não pode morrer por sua causa. Sei que você não faz por mim. O todo ou as demais pessoas não devem sofrer por nossa instabilidade. Talvez nos comprometemos com coisas acima da nossa possibilidade de fazer. Pessoal, uma reflexão. O bom trabalhador em qualquer campo de atividade, pode ser um jogador de futebol, pode ser um médico, pode ser um gari, não importa. O bom trabalhador sempre é mais solicitado, é mais pedido que ele faz. Por quê? Porque ele dá conta do recado. Aí ele começa às vezes desfalcar a sua presença na família, a presença junto aos filhos, nos demais parentes. Porque ele é mau? Não, porque ele é competente, porque ele é bom, porque ele dá conta do recado. Por isso ele é chamado muito. Então tem uma hora que o bom e sensato trabalhador diz: pessoal, sinto muito, mas eu não posso pegar essa tarefa por conta de não comprometer outras coisas que também são importantes. Eu só vou me comprometer a fazer aquilo que eu dou conta. Faz sentido isso? Devemos cuidar dos nossos atrasos, dos atrasos aos lugares em que já nos comprometemos. Assim como a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, somos livres em nos comprometermos, mas cumprirmos o nosso trato é uma obrigação. Tá bom, vai ter um dia que eu não vou cumprir? Vai. Eu tenho que ter consciência que contra a minha vontade alguém vai cumprir o meu lugar. E eu devo, ao longo do tempo, fazer escolhas, analisar por que eu não dei conta. Tem problema de trânsito, então eu saía 2 horas antes, eu vou sair 3, eu vou sair 4. E vai chegar um dia que talvez nem isso seja suficiente. Então eu vou dizer: pessoal, não contem comigo, eu vou encontrar outra coisa para fazer, porque eu não estou cumprindo aquilo que eu me comprometi. Ser fraterno, caridosos, solidários com todos é nobre e deve ser exaltado. Quando as pessoas têm bom sentimento e colocam em prática, isso é maravilhoso. É tudo que Jesus veio ensinar para todos nós. Isso é maravilhoso. Mas não devemos esperar que os outros se sintam tranquilos quando nós falamos. Ser fraterno, caridoso e solidário com todos é nobre e deve ser exaltado, sim. Mas não devemos exigir paciência e compreensão dos outros quando a falha é nossa. Aqui tem um conceito de psicanálise: é tolerância à frustração, tolerância à contrariedade. Paulo é tolerante. Você pode fazer o que você quiser que ele não esteja. A Águida é intolerante.
tem a mesma tolerância à frustração. Você olhou para ele já quer brigar. O outro você pode brincar, que ele aceita. Porque nós temos uma tolerância psíquica, uma tolerância à frustração diferente. Depende da sua formação. Então eu não posso dizer, puxa vida, né? Ô Bruna, você tem que ser mais paciente. Eu não tenho o direito de exigir paciência dela, porque eu não sei a construção emocional dela. Se ela tem o suficiente para ter a tolerância àquele acontecimento. Eu tenho que ser respeitoso à tolerância dos outros. Isso é um conceito muito clássico da psicanálise. Disse um amigo desencarnado, o Estevão, você conheceu o professor Roberto? Sim. Roberto, isso é uma coisa que o Roberto já desencarnou. Não conheceu? Não conheci, o Roberto não. Não, mas o Roberto era uma pessoa maravilhosa, pessoa de grande valor. E ele era uma pessoa que sabia tratar com os outros, sempre calmo. Então ele não tinha problemas. É claro que ele tinha muitos problemas. Quem é que não tinha problemas lá? Todos tinham. Mas ele sabia driblar as adversidades. Era matreiro, era experimental. Ele tinha uma frase que eu nunca esqueci. Quando alguém chega na hora marcada, já está atrasado. Quando alguém chega na hora que ele deveria chegar, já está atrasado. Vamos pegar, a Zilma tem uma cirurgia às 8 horas da manhã, e ela chega às 8 horas da manhã. O que causa aos responsáveis médicos daquela cirurgia? Intranquilidade. Estão todos apavorados. Agora vamos pegar o nosso ambiente da casa espírita. A casa espírita tem outro tipo de relação sutil com as almas dos encarnados e dos desencarnados. A relação sutil quer dizer os sentimentos têm que ser os mais harmônicos possíveis. Porque você está tratando com espíritos que porventura desencarnou em processos dolorosos. Você não pode exigir dele a paciência ilimitada, não pode. Imagina o trabalho de desobsessão que nós temos aqui às segundas-feiras. A primeira parte é feito um evangelho, uma exposição do evangelho. Depois as pessoas tomam o passe, tomam água fluidificada e vão para casa. Os médiuns da casa permanecem, atendendo aos espíritos que, porventura, vêm se manifestar por médium. Se estes médiuns não estão suficientemente harmonizados, tranquilizados, eles não são bons instrumentos no campo da mediunidade. Não tem condições, principalmente numa casa de relações espirituais como o mundo sutil. Você vai ter, se você não tem condições, não está bem, possivelmente você vai dizer para o espírito: meu irmão, tenha paciência. Não! Você tem que se organizar para chegar na hora. Você está desequilibrado. Eu tive uma morte horrível, você não imagina como foi, e você vem exigir de mim paciência. Ele pode ter muita razão. Pode ter. Certa feita, agora vou pegar o nosso livro. É uma história muito conhecida no ambiente espírita.
Certa feita, Chico Xavier, dirigindo-se ao trabalho onde ele era funcionário da Secretaria da Agricultura, em Uberaba, se não me engano. Pedro Leopoldo. Ele era funcionário da Secretaria da Agricultura. E ele simplesmente foi porque ele estava atrasado. Ele estava atrasado e uma senhora angustiada. Chico, por favor, eu preciso falar com você. O Chico era muito educado e disse muito educadamente para a senhora: minha irmã, aquele jeitinho, né? Que nem o seu Manuel. O seu Manuel fala que nem o Chico Xavier. Minha irmã, amanhã eu te prometo que vou te atender. Amanhã eu converso com você, eu estou atrasado. Despediu dela e saiu. Isso, o seu mentor espiritual, que tem um chicotinho fluídico na mão, que é um feitor, disse: Chico, olha para trás. Quando ele olhou para a mulher, ele não gostou de nada do que ele viu. A mulher não desejou mal para ele, mas ela estava angustiada com o seu sofrimento. Está vendo, Chico? Você pode ir no seu trabalho, mas você vai levar junto tudo que esta mulher está emitindo. São angústias verdadeiras. Ela está sofrendo. Portanto, fale com ela. Provavelmente, ele tinha, para ele estar apressado em chegar ao horário do trabalho, provavelmente teria acontecido em outros momentos que ele deva ter se atrapalhado com o horário. Mesmo que ele tivesse ficado psicografando até as madrugadas, não importa. Então que não psicografe até as madrugadas, não faça. Mas aquela mulher, e disse assim, Chico caminhou alguns metros, Emmanuel disse: olha para trás, Chico. Ele, o que viu não foi nada harmonioso, fluidicamente. Disse: volte e atenda a mulher. Se ele estava atrasado, algo não estava bem com a sua programação de vida. Que se organizasse, que se corrigisse, porque a consequência viria. Ou a pessoa que fala nesse videozinho fala: Chico, você arca com as consequências. Quer dizer, você sempre foi um trabalhador voluntarioso, disciplinado, amoroso. Mas ele também foi muito auxiliado. Havia uma relação, compromisso e amor pela disciplina, pela disponibilidade dele. E este petardo, esta bomba fluídica poderia desequilibrar. É claro que não deixaria que chegasse a tanto, mas ele deveria se organizar para que o trabalho de amor viesse. Uma vez, um dos trabalhadores da casa, à noite, o Renato disse: a mulher tem a necessidade, você tem um horário a cumprir, mas ela tem angústia. Você vai cumprir o horário. E é bom, é correto. Ninguém está pregando que você se atrase. Porém, essa mulher está angustiada. Você sabe o que acontece com ela? Não. Então, ela, pela angústia dela, tem prioridade sobre o teu horário de trabalho. Não que descumprir o horário de trabalho, então você se organiza para, se necessário, atender quem está sofrendo. Creio eu que as nossas relações humanas é um trabalho quase que de um lego espiritual, de ajuste, de encaixe.
E de certa forma nós podemos melhorar muito o ambiente em que vivemos, cumprindo aquilo que prometemos, cumprindo aquilo que um dia dissemos: contem comigo. A questão do trabalhador numa casa espírita, não posso dizer numa empresa, até numa empresa em certo caso. Num centro espírita, quem é o trabalhador de uma casa espírita? Alguém que se compromete. Alguém que se compromete. Quantas vezes? Todos os dias? Não. Todas as semanas? Não. Quantas vezes eu posso ir? Eu posso ir uma vez por mês, na primeira, na terceira quarta-feira do mês. Estou lá. Não, essa pessoa não consegue ir todas as quartas-feiras. Mas se ela diz que pode, naquela quarta-feira, terceira quarta-feira, vai, ela é uma trabalhadora. Se a pessoa falar assim: você gostaria de ser uma trabalhadora da casa? Sim. Quando? Ao dia que eu puder. É uma cooperadora, é participante, é boa vontade, mas não pode ser relacionado, porque essa pessoa você não pode contar com ela. Tem algumas empresas que fazem trabalhos voluntários, por exemplo, lá no Hospital da Penha, Hospital Municipal da Penha. Quem dirigiu o trabalho espírita lá no Hospital Municipal da Penha era, vocês se lembram de um vendedor de calçados, Romão Magazine? A sede inicial era na Avenida Celso Garcia. O Romão era um que dirigiu um grupo de trabalhadores espíritas. E um dia o hospital chegou para ele e disse assim: olha, eu só posso aceitar como voluntário aqueles que se comprometerem nos dias, e nesses dias eles estiverem. Então ele chegou com as pessoas e falou: olha, o hospital está exigindo isso daqui. Então um falou: não, eu não posso me comprometer, eu vou quando eu posso. O hospital falou: eu não posso que as coisas funcionem assim. Claro que tinha outras coisas por trás, né? Porque eles perceberam um dia depois que, quando eles tinham certeza que tinha uma equipe montada por voluntário, eles dispensavam funcionários. Então o Romão, conversei uma vez com ele. Ele falou: às vezes a boa vontade não é suficiente, tem que ter uma percepção. O compromisso é necessário, porém teve consequências muito ruins para os funcionários. Mas quando para o bom andamento de tudo, quando se tem uma palavra dada, ela deve ser cumprida. Nós temos o domínio da situação. Nós temos o controle da vida? Não. Mas se começarmos a descumprir muito aquilo que prometemos, aquilo que temos a nossa palavra, temos que reorganizar a vida. Ou até um dia dizer: não, eu não posso cumprir, não prometo nada, porque não posso cumprir. Então, Newton trouxe aí as leis da sociedade, né? O dever, o direito, o dever, que são regras básicas de uma sociedade. Então, uma sociedade que não obedece essas regras, ela se torna caótica, né? Confusa. Quando passarmos para uma outra fase do nosso planeta de regeneração, certamente não teremos mais não precisaremos mais nos preocupar com isso, porque são regras básicas que deverão estar incorporadas no nosso modo de agir. Então, os direitos a gente quer muito bem saber, né, quais são, mas os deveres é muito chato, né, a gente chamar
a atenção de uma pessoa para os seus compromissos, para os seus deveres. Então não é visto, essa palavra não é muito bem vista, porque ela implica numa cobrança, Então, mas numa sociedade, como o Nilton citou, nós não podemos ficar dependentes, né, desse não cumprimento, porque é o que a gente vê no dia a dia, o que acontece com as pessoas que não vão trabalhar, e que reclamam que está acontecendo alguma coisa, perseguida por isso, aquilo. Às vezes é um detalhe que ela nem percebeu, que não, como o Nilton falou, né, chega na hora exata da entrada e já está atrasada, né? Isso costuma acontecer muito com o professor, né? Que a gente é muito cobrado. Está a hora para estar dentro da sala, não é para estar chegando no colégio. E isso é verdade, né? Mas não é nada agradável receber uma chamada dessa. Então, pessoal, fique à vontade, nós temos agora um tempo para conversarmos, para perguntarmos, né? Colocarmos alguma reflexão, contribuirmos com a reunião, por favor, os que estão presentes e os que estão em casa. Está aberto aí. Vamos lá, Zilma. Zilma vai começar. Já comecei, né? Você está fazendo parte do tema, rapaz. Boa noite a todos, Tia, obrigada. Essa coisa das 2 horas de antecedência, não tem mais nenhum instrumentador aqui. Na teoria, a gente tem que chegar com 10 minutos de antecedência. Mentira, tá? Isso é mentira. Então, chegue com as suas 2 horas. O tio estava falando da lei de sociedade e assim, a sociedade para nós é uma necessidade. Então, o que seria, né, de quem ninguém gostasse de centro cirúrgico, ou se todo mundo gostasse somente da cozinha, ou se todo mundo gostasse somente de ser jogador de futebol? Então, assim, graças a Deus e para o nosso processo evolutório, tem as pessoas que cada uma gosta de algumas coisas. E aí eu gostaria de contar uma metáfora para vocês que eu li hoje, que eu achei muito significativa, tá? Talvez você vai entender do livro dos versos lá. E aí, assim, da nossa responsabilidade, né, da lei da sociedade, mas o quanto nós somos responsáveis. E aí eu não sei se tem muito a ver, mas para mim foi muito importante isso hoje, porque essa metáfora fala um pouco de paciência, mas também dos nossos deveres, como foi colocado. Então, eu intitulei desse jeito, porque eu não lembro mais o nome da metáfora, mas é o ciclo da raiva. Então, é um empresário bem-sucedido, que algo não deu bem na empresa dele, e ele chamou o gerente e deu aquela bronca no gerente. Acabou com o dia do gerente. O gerente ficou quieto, não ia discutir com o patrão dele, que pagava o salário dele, levou para casa. Chegou em casa para jantar, aquela mesa farta, bem colocada, ele deu uma bronca na esposa, porque falou para a esposa que tinha muita comida na mesa e que ele quase tinha perdido o emprego dele. Imagina se tinha acontecido isso. Se tivesse acontecido isso, aquela mesa com aquele monte de comida, não havia necessidade para aquilo. Aí, a esposa não ia se indispor com o marido, não ia arrumar confusão com ele, afinal de contas, né, ele que sustentava a casa. Foi na empregada, na ajudante da casa, que trabalhava com eles há tantos anos, e deu uma bela de uma bronca nela. Falou, olha, não era para você ter feito tanta comida, então presta bem atenção, senão você vai ficar sem o seu emprego. Então essas pessoas iam jogando para frente e iam aparentemente melhorando. A moça ficou tão nervosa que acabou quebrando o prato que ela estava segurando. Quando ela saiu para limpar o que ela tinha feito, tropeçou no cachorrinho da família, não tinha em quem descontar, deu um chute no coitado do cachorro. O cachorro saiu correndo para a rua e vinha uma senhora passando, o cachorro achando que ia levar um outro chute, mordeu o tornozelo da senhora. A senhora foi para a farmácia brava, com dor, machucada. O farmacêutico foi fazer o curativo da senhora. A senhora estava muito brava, nervosa, descontou no farmacêutico a raiva dela.
farmacêutico foi para casa chateado, falou, poxa vida, estou lá cuidando, mediquei e levei uma bronca daquelas. Chegou em casa, a mãe dele não tinha feito a comida do jeito que ele queria. Ele foi lá e deu aquela bronca na mãe, falou, caramba mãe, será que você é capaz de fazer, fritar o bife do jeito que a senhora sempre frita, sendo que o bife foi frito do jeito de sempre, mas ele precisava colocar aquilo em algum lugar. A mãe olhou para o filho e percebeu que alguma coisa tinha dado muito errado no dia dele e falou, poxa filho, me desculpa, amanhã eu prometo que eu faço a sua sobremesa favorita. E olha, não se preocupa que eu tomo um banho morno, eu ia trocar sua roupa de cama amanhã, eu vou trocar hoje, vou colocar um lençol bem fresquinho para você ter uma noite bem tranquila. Eu te garanto que amanhã você vai estar bem melhor. E esse farmacêutico, agora eu vou enfeitar um pouquinho, né, porque eu falei, caramba, esse farmacêutico ficou muito chocado com esse comportamento da mãe, de ter compreendido. E ali a mãe conseguiu fechar o ciclo da raiva. Porque imagina essa mãe ir descontar no marido, descontar no outro irmão, que vai descontar em não sei quem, que vai descontar não sei aonde. Então, foi muito importante isso que o tio trouxe para a gente ver qual é a nossa responsabilidade em relação a nós como sociedade. É isso, obrigada. Muito bom. Quem mais? Por favor. Oi, boa noite. Assim, eu acho interessante até esse comentário que foi feito do livro dos Gansos, porque ele mostra uma coisa que eu já até comentei com vocês aqui, que é as chamadas ondas, né? As ondas do mar. O dia a dia nosso é cheio de ondas, né? Elas vêm, vão, batem com a gente bate na onda do outro, a gente não consegue escapar dos relacionamentos. A obra de Deus ela é perfeita, ela permite essas ondas exatamente para o nosso comportamento e nosso aprendizado. É interessante quando o Newton falou das leis físicas do planeta, são leis naturais. O planeta ele não fica trabalhando, hoje eu não vou poder fazer travoada, amanhã não vou poder ter terremoto. As coisas acontecem espontaneamente dentro das leis de Deus, que tem que acontecer. As nossas leis de sociedade também são leis de Deus, também são leis espontâneas. Lógico, é importante que nós compreendamos que estamos num aprendizado e temos que melhorar. Isso não quer dizer que eu vou pegar agora todas essas leis, vou fazer da agora em diante, vou seguir todas essas leis. Eu tenho que seguir todas as leis, eu tenho que cumprir meus horários, eu tenho que ser responsável, tenho que chegar 2 horas antes, não é isso. A irmã Fox, ela foi quando encarnada, ela era um espírito que acompanhou Allan Kardec na codificação do Evangelho do Espiritismo. E ela tem um livro chamado Reforma Íntima. E ela conta que nós temos que nos aceitar, faz parte da reforma íntima. Primeira lei da reforma íntima, nós temos que nos aceitar como nós somos. Se você é um indivíduo que se atrasa direto, primeira coisa, aceitar que você atrasa direto. Lógico, isso não quer dizer que você tem que se acomodar. Você tem que realmente procurar melhorar. Mas se isso vai além das suas forças, também você não pode ficar obcecado agora, pressionado com isso, que vai ser pior para você. Não adianta eu me esforçar algo que eu não sou, porque isso não vai ter valor. Não adianta eu pegar e começar a fazer caridade, isso não é aquilo que eu quero fazer. Eu faço porque eu acho que eu vou para o paraíso. Não é esse o objetivo. O objetivo é a tua mudança, e a tua mudança é espontânea. Por isso que você passa pelos processos de erros e acertos, e você passa por essas relações conturbadas. É porque nós precisamos passar por isso para aprender. Eu, por exemplo, sou uma pessoa, eu não consigo ter raiva de ninguém por mais de 5 minutos. Já tentei, não consigo. Eu não consigo ficar tentando me vingar, não consigo. Passou 5, 10 minutos, já estou com dor na pessoa. Já não consigo. Quer dizer,
não é uma coisa que eu procuro, não, eu não vou ter raiva, vou me controlar, eu não vou ter raiva, não, é natural. Provavelmente eu já passei por situações, eu aprendi isso. Hoje, para mim, é natural, é uma coisa que eu não preciso ficar mesmo. Mas, por outro lado, eu sou uma pessoa um pouco impaciente com algumas coisas. Por exemplo, irmãos que muitas vezes cometem alguns erros que eu acho bobos. Eu fico pensando, por que essa pessoa não pensou? Por que ela errou dessa forma? É tão simples, um negócio tão simples, por que ela erra? Isso às vezes eu me tiro do sério. Só que eu estou tentando aprender, tentando ficar mais brando, tentar entender o meu irmão. Mas é uma coisa que o meu espírito ainda não aprendeu. Não adianta eu forçar, isso tem que ser natural. Eu vou aprender. E como é que eu vou aprender? É brigando com o meu irmão vai brigar comigo, eu vou sofrer. Esse sofrimento vai me fazer o meu espírito aprender. Porque na realidade meu cérebro já aprendeu. Meu cérebro sabe, eu não posso brigar com o meu irmão, porque ele infelizmente é mais infantilizado, ou de repente tem os problemas dele. Meu cérebro já entendeu isso, mas o meu espírito ainda não. Meu espírito ainda não entendeu isso. Agora adianta eu ficar me matutando, não, agora eu vou ter que me controlar, eu não vou brigar com meu irmão, não vou, mas lá dentro estourando, não vou brigar. Mas é natural, eu preciso acabar brigando, porque ele briga comigo, eu estouro com alguém, vai estourar com o outro, vai estourar. Tudo isso é uma relação que vai me fazer sofrer depois, vai fazer eu sofrer. Esses sofrimentos vão fazer todas as pessoas aprenderem, até porque nada ocorre por acaso. Se Deus permite que eu faça alguém sofrer, é porque essa pessoa, através desse sofrimento, vai aprender. Então, no fundo, eu estou ensinando ela também. Eu estou aprendendo, ela está aprendendo. Ela vai brigar comigo, eu vou aprender de um jeito, ela vai aprender do outro. No final das contas, todo mundo aprende. Pode chegar um momento que eu vou aprender definitivamente, aí eu não vou brigar mais com o meu irmão. Mas nesse momento, eu não vou ter mais necessidade de brigar com ele. Vai se escondendo. Eu não vou ter mais aquela característica. E aí o Newton falou uma coisa do Chico Xavier, que me veio uma história também do Chico Xavier muito parecida. O Chico estava indo trabalhar com essa coisa que ele tem de chegar no horário, tem que chegar no horário. Ele era meio obcecado por isso, compromisso. E ele estava indo para o trabalho, já estava em cima da hora, precisava chegar, um cachorro chegou na frente dele. E o cachorro começou a latir, querendo morder ele. Ele olhou para o cachorro e falou, meu Deus, e agora? Como eu faço para sair daqui? Aí ele falou para o cachorro, irmãozinho, olha o Chico, ele falou, irmãozinho, eu preciso trabalhar. Por favor, deixa eu passar. E o cachorro, irmãozinho, eu preciso trabalhar. Aí o que ele fez? Ele chegou para o irmãozinho e falou, irmãozinho, se você me deixar passar, eu prometo que eu trago toda a carne que eu tiver em casa. Não é que o cachorro deixou ele passar. O cachorro deixou ele passar. Aí o que ele fez? Trabalhou, voltou, chegou em casa, pegou toda a carne que ele tinha em casa e levou para o cachorro. Aí a irmã dele chegou para ele e falou, Chico, pelo amor de Deus, você está fazendo? Aí eu prometi que o cachorro levar toda a carne. Aí ele ficou pegou latinhas de sardinha. Aí a irmã falou, pelo amor de Deus, Chico, não, pelo menos as latinhas de sardinha deixa para a gente comer alguma coisa. Ele falou, não, eu prometi que eu vou levar toda a carne, eu vou levar toda a carne. Eles tiveram que comer feijão arroz, vou comer mais carne. E olha que interessante isso, né? Então, olha como que a vida da gente cheia de coisa para o aprendizado, até o Chico aprende. Todo mundo aprende, não tem ninguém, até o médium, até o espírito, mais ele aprende. Até eles estão aprendendo. Não somos só nós, eles também estão aprendendo. Quem está no plano de regeneração está aprendendo. Quem vai para está aprendendo. Todos estamos aprendendo. E é assim que se aprende. É naturalmente, as coisas vão acontecer natural. É lógico. O exigente não pode chegar e falar, agora eu vou parar. Eu resolvi me aposentar. Eu vou me aposentar e agora eu não quero aprender, porque eu me aposentei. Tudo bem, se aposentou, você vai reencarnar de novo. Quantas vezes você quer reencarnar? 1000 vezes? Vai reencarnar 1000 vezes. Até uma hora que automaticamente você vai falar, eu quero aprender. Vai ser automático. Você vai automaticamente querer aprender. Se isso fosse bem, mas você ficou muito tempo passando por isso. Pode obrigado. Mais alguém? Depois da explanação do Sr. Marcos? Vê se alguém de casa, senão eu De casa, pessoal, alguém aí gostaria de colocar alguma coisa? A Águida vai colocar. Em relação ao tema que o Newton trouxe, a questão do dever, este é um tema delicado, digamos assim, porque, acho que não sei se foi a Cléo, alguém falou, que a gente
prefere ter direitos do que deveres. Mas, dentro da lei de sociedade, esta é uma coisa a qual nós não podemos escapar. É como um contrato de que eu faço minha parte, você faz a sua, outro faz a dele, e assim por diante. Todos nós temos esse compromisso tácito, não precisa nem estar escrito, muitos estão por meio das leis, né, que existem, mas nós sabemos que nós temos compromisso com o outro, temos compromisso de horário, nós temos a responsabilidade de cumprir. Por exemplo, o Newton falou da questão numa casa espírita. Hoje o Newton se comprometeu a fazer essa palestra, é o dia dele. Se ele não pudesse, né, ou se fosse alguma coisa que ele sabe, por exemplo, 1 dia, 2 de antecedência, ele, dentro da sua responsabilidade, ele tem o dever de procurar alguém para substituir. Por quê? Porque essa palestra, ela não é só nossa. Como a Cléo disse lá na prece, nós temos uma grande quantidade, a gente sabe disso pela literatura complementar trazida pelo Chico principalmente, por outros também, mas pelo Chico, que esses trabalhos nunca estão só os encarnados. Agora não só os encarnados, como o pessoal online, né? Então temos os semi-presenciais, digamos assim. Então nós temos uma grande quantidade de espíritos que depende desta palestra, precisa ouvir esse assunto, né? Então o dever deve tomar a frente de todos os nossos compromissos. Lembrando que o nosso dever é primeiro conosco, aquilo que eu assumo eu vou buscar cumprir, aquilo que eu vou fazer. O Newton falou muito bem, as pessoas acabam assumindo compromissos além do que tem capacidade. Aí vira a moda do momento, que é o tal do burnout, né? Que é coisa de excesso de trabalho, a pessoa trabalha um estresse terrível e acaba tendo problemas psicológicos, muitas vezes tendo de recorrer até a psiquiatras. Então, veja, o primeiro compromisso é consigo mesmo, nós temos de ver o que nós somos capazes. O compromisso com o outro e o compromisso com Deus. Não é que Deus fica esperando, né? Deus não precisa de nós, nós precisamos dele. Mas com Deus no sentido do que, enquanto eu estou respeitando o meu próximo, eu estou cuidando de mim e cuidando do meu próximo, eu estou vivendo segundo as leis de Deus. Então, o dever, ele é uma necessidade de sobrevivência social, né? Aquela pessoa que não quer trabalhar, quer ficar só às custas do outro, ela é um peso social, né? Então, nós temos de ver o que a gente pode fazer, com quanto nós podemos nos contribuir para o mundo, porque, como diz, nós vivemos na sociedade numa corrente. Aquele que está numa determinada posição, ele é auxiliado pelos que estão adiante e ele tem o dever de auxiliar os que vêm atrás. Então, nós formando essa corrente, nós vamos todos evoluir. Nós vamos evoluir, cada um óbvio no seu ritmo, mas quando eu falto ao meu compromisso, o Newton falou, o trabalho vai ser realizado, mas não na mesma qualidade, não na mesma possibilidade. Vão haver lacunas que não vão ser preenchidas, alguém vai sair perdendo. Aí, quando você estava falando do professor, eu lembrei que eu também trabalhei em hospital. Então, digamos, eu entrava às 7. Então, só que eu tinha de estar lá antes das 7, porque eu tinha primeiro de fazer minhas orações, né? Chegava, fazia as orações, aí eu ia, aí você tem de trocar roupa, guardar a bolsa, tem de fazer sua higiene e tudo, para estar às 7 horas preparado para receber os pacientes, se for o caso, preparar o material. Então, realmente, o seu amigo estava certo, o seu amigo colega, né? Quem chega no horário já chega atrasado, porque se eu chegasse às 7 e ainda fosse fazer tudo isso, eu ia começar a trabalhar às 7h15, 7h20.
Mais alguém aí de casa gostaria de colocar alguma coisa? O pessoal de casa está muito quieto. Cléo, Auxiliadora. disso que o Newton trouxe e também que agora a Agnes comentou, eu acho que o dever que a gente tem que ter está muito relacionado com aquilo que Jesus falou para a gente, né? Fazer ao mundo aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente. Porque dentro da lei de sociedade, a gente precisa, dentro dessa convivência, seja em qualquer sociedade que a gente esteja, a gente precisa buscar manter o máximo de harmonia possível, né? Então, como que a gente vai conviver bem com as pessoas se a gente não tiver realmente em mente essa questão de cumprir o nosso dever, né? De fazer ao outro sempre o melhor, né? Não ficar só esperando que tudo seja feito por a gente. Então, me remeteu a isso. Tá? Certo. Fala, Estevam. Oi, deixa eu só achar. Pronto. Então, e eu acho que uma coisa também para a gente pensar é na questão da intenção. Né? Então, eu acho que a prioridade ela está muito relacionada com o que é essencial ou não. Não que o trabalho não seja, o trabalho sempre o é. Mas entre você ajudar o espírito e um trabalho, a prioridade, a meu ver, seria o espírito. Então, e aí eu acho que o grau é relacionado também à intenção. Qual é a intenção? É também porque se eu for ajudar o espírito só para sei lá, ter um mérito, ou eu ajudo o espírito só porque realmente eu tenho intenção de ajudar. Então eu acho que tudo está muito relacionado. E é óbvio que a prioridade é aquilo que se trata da verdadeira vida, da essência, tudo que leva a Deus. O resto a gente vai voltar aqui fazer quantas vezes foi necessário, né? Pensando. O Estevão falou da intenção. Disse lá que trabalho é toda ocupação útil. Para o Chico atender aquela mulher, o trabalho era atendê-la, era falar. A merendeira do hospital, o trabalho é pegar as panelas, botar as comidinhas lá. Então, nem só intenção. A intenção, às vezes, serve, é boa, demonstra boa vontade. Em algum momento é botar a mão à obra. As leis estão no capítulo, no Livro dos Espíritos, no terceiro livro, né? São 4 partes, da terceira parte, capítulo 7. E o dever está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Então, eles se complementam. A própria evolução do planeta vai se dando, se atualizando e vai recebendo espíritos melhores e dando mais condições. Claro que depende do bem intencionado e depende do sujeito que pega a picareta. Você dando aula na escola de matemática, você dá aula com picareta na mão, Estevam. Não é só intenção, não, você tem que aguentar o tranco, não é isso? O Chico Xavier consta que os espíritos perguntaram: Chico, você aceita o trabalho? Mas o que eu preciso para realizar o trabalho que você espera? 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Ou seja, comprometer-se e fazer. Você aceita? Aceita. Então não fuja, faça. Compreende? Eles não podem
violentar o livre-arbítrio, mesmo que seja de um grande espírito. Tem que pedir a permissão. Você aceita assim? Já que você aceitou, sabe que ele não sabia o tamanho da encrenca do Estevão. Falaram, olha, você vai fazer uns 2, 3 livrinhos. Passou lá por 600. Lá é em progressão geométrica. Ô Maurício, você queria falar alguma coisa? Oi, na verdade, o compromisso, ele surge às vezes na vida da gente, principalmente no trabalho, onde a gente mais tem que se comprometer com algumas coisas que às vezes não vem nem da gente, vem da empresa. E como a gente faz parte daquele grupo da sociedade, a gente tem que abraçar aquelas coisas. Mas, olhando assim de fora e depois de um tempo, que no começo a gente é meio... não quer aceitar algumas coisas, enfim, e a gente acaba se submetendo. Mas quando a gente começa a racionalizar mais as questões dos compromissos, a gente consegue assumir alguns compromissos que eu acho que traz uma maturidade para a gente, porque eu penso na minha vida assim, sempre eu coloquei onde eu quero chegar e o caminho que eu preciso fazer para chegar, e nem sempre é o caminho mais fácil. Entendeu? Na maior parte das vezes é algo mais complicado. Mas para isso eu preciso assumir os compromissos e honrar os compromissos. Eu acho que isso traz uma maturidade para a gente. Então, são as pedras do caminho, né? Assim, entre aspas. Verdade. A própria lei de causa e efeito é um compromisso, né? Que nós assumimos quando encarnamos. Então, quando a gente não cumpre todos os compromissos que planejamos, que seria bom ser feito, né? Traz consequências. Então, todo compromisso que assumimos e não correspondemos vai ter alguma consequência. Pode a pessoa ficar bem ou não, mas ela vai ter que refazer, né? Uma hora vai ter que refazer. No caso das reencarnações, se não cumprimos algumas coisas que não são tão agradáveis, vamos ter que voltar, né, para cumprir. Então é bom que a gente consiga, né, fazer o que já foi proposto. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Olha, eu lembrei de um fato, um minuto que eu gostaria de falar, se isso é possível. Por favor. Sim. Pode. Só olhando para cá. Porque assim, o fato que aconteceu comigo, né? Lá para os anos de 87, eu fazia medicina, lá na Santa Casa de São Paulo. Naquela época, eu passei um período meio difícil e uma classe de 100 alunos, haviam sido divididos em 6 grupos para apresentar um trabalho, cada um apresentaria um trabalho. E eu, naquela época, por algum motivo bobo, eu não estudei, eu não trabalhei, eu viajei, quer dizer, não me incomodei, não tive responsabilidade para o trabalho. No dia da apresentação, eu peguei o metrô, morava na Saúde, e eu fui nervoso, eu estava nervoso, eu tremia, e eu fico aqui na minha cabeça, meu Deus do céu, eu vou prejudicar meu grupo, nós vamos tirar nota 0, a professora era daquelas professoras bravas, ela pegava o aluno na frente de todo mundo, eu falei, meu Deus, você me chama, o que eu faço, meu Deus, eu tremia, eu estava passando nervoso, taquicardia. Quando eu desci no metrô Santa Cecília, que a Santa Casa fica a 3 quarteirões para cima do metrô Santa Cecília, ali onde é a igreja. Eu desci, saí, olhei para cima, de repente, 8 horas antes das 8, eu olhei assim, não sei o que me deu, eu olhei, vi passarinho, vi borboleta, vi a igreja, não sei, de repente veio uma coisa em mim e falei, meu Deus, o que é isso? Eu estou me matando, tá certo, eu errei, mas eu estou me matando por causa disso. Daqui a 20 anos, o que é o 0 que a professora vai me dar? O que é a briga dela vai me servir de nada? Quer dizer, por que eu estou nesse trânsito? Me deu uma calma. Aí de repente eu falei assim, não, tá certo, o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá para a professora e dizer para ela assim, professora, só tem razão, eu mereço um 0, eu fui vagabundo, pode brigar comigo, eu abaixo a cabeça, ela está totalmente certa, eu assumi isso, eu falei, vou falar isso.
Olha, me acalmei, uma tranquilidade, uma paz me invadiu, uma paz. Eu fui, não teria mais. Fui lá. Então, não, eles nem sabem o que eu tive então. Olha só. Aí eu cheguei lá, 6 turmas, né? A professora começou a chamar. Grupo 1, apresentou. Grupo 2, grupo 3, grupo 5, apresentou. Grupo 6, apresentou igual. Eu tomei uma lição nesse dia. A gente tem que ser responsável e assumir os nossos erros. Eu errei, eu assumi. Mas também não precisava ficar tão louco da vida. Eu fui perdoado daquele momento. Interessantíssimo. Mais alguém? Nós já estamos no horário do final da reunião e gostaria de saber se temos algum candidato para fazer a prece hoje. Que nós temos 2 nomes para colocar em intenção nas vibrações que estão com bastante necessidade. É o que o Marcos me passou? Ou é outro nome? Posso fazer? Por favor. Temos um candidato, Daniel. Pensei que seria dar o meu nome. Daniel. Então, tio, né? Primo. Juarez Távora Ferreira, que fez cirurgia no coração, está precisando de muita ajuda. E Davi Luiz Ferreira, que é o nome que o Marcos trouxe, criança, tá? Que está com problemas de espírito. Boa noite, pessoal. O momento da prece. O momento da prece vem depois de alguma pedestal. O momento da prece é um momento que a gente, como foi comentado no tema de hoje, é um momento que a gente tem o dever de nos disciplinar, educar os nossos pensamentos, vibrando sempre o melhor no sentido de transmitirmos amor, que foi a principal lição que o Cristo nos trouxe, né? E a gente nos educando nesse sentido, a gente vai conseguir levar o melhor para quem está precisando, né? E com esse pensamento de tranquilidade, serenidade, a gente vai nos elevando, entrando em sintonia com um plano maior, para a gente levar saúde, amor, paz a todos aqueles que estão nesse momento precisando. A gente vai mencionando em especial Juarez Távora Ferreira, Davi Luiz Ferreira, de 5 anos. E a gente vai também mentalizando todos aqueles que estão com o nome no caderno de oração, aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos serão acolhidas da melhor maneira pelo plano espiritual. Assim também a gente vai levando muito amor, muito carinho aos asilos, às ruas, transmitindo todo esse carinho e amor aos nossos governantes, levando tudo aquilo que Jesus nos trouxe de melhor, que de acordo com o merecimento de cada um, eles possam ter uma noite bem tranquila e serena e caminhando sempre no sentido de evoluir a cada dia. Dessa forma a gente vai orando o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoaremos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agradecemos ao plano espiritual pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos nessa casa, que tanto conhecimento nos traz, que possamos sairmos um pouco melhor, um pouco mais evoluídos do que chegamos aqui hoje,
para que consigamos levar ao nosso próximo que está precisando a cada dia de uma palavra amiga, de conforto, uma atenção, para que cada vez mais consigamos evoluir. Gratidão. Obrigado. Obrigado. Alguém gostaria de colocar algo para a gente encerrar aqui a transmissão? Se está tudo bem, uma boa noite a todos. Nós vamos ainda dar continuidade aqui ao trabalho, na aplicação dos passes. Então, obrigada, bom trabalho. Tchau.